Olá, você acompanha agora o Fatos em Foco, a sua revista eletrônica com notícias e entretenimento. Eu sou Maria Alice Dias e você vai ver agora os principais destaques de hoje. Novo estudo brasileiro descobre que rir faz bem à saúde do coração. Áreas de patrimônio mundial da Unesco são última proteção para espécies em perigo. Bilionários se unem para construir seu próprio oásis na Califórnia, longe dos centros urbanos. Não há quem não goste de dar boas risadas, não é mesmo? Pois é, um novo estudo brasileiro descobriu que rir faz bem à saúde do coração. Uma pesquisa feita por cientistas do Hospital das Clínicas de Porto Alegre revelou que rir pode ajudar a evitar o entupimento das veias do nosso coração. O velho ditado "rir é o melhor remédio" pode estar certo. Segundo um estudo realizado no Rio Grande do Sul, pessoas que dão risadas com frequência expandem o tecido de dentro do coração. Isso aumenta o fluxo de oxigênio pelo corpo. Os cientistas do Hospital das Clínicas de Porto Alegre aplicaram testes em 26 adultos com 64 anos em média. Para que os benefícios do riso sejam observados no organismo, o paciente precisa assistir a filmes de comédia ou a programas na televisão. Valem também shows ao vivo. Encontros com grupos de amigos ou de familiares também são estimulados para dar aquela boa gargalhada e garantir uma vida mais saudável. Tudo isso pelo menos 2 vezes por semana. Quem explica a análise é o cardiologista Ricardo Stein, que faz parte da equipe de pesquisa. A partir do ano de 2010, começamos a recrutar pacientes com entupimento de artéria do coração que estavam estáveis clinicamente, usando seus remédios, vivendo a sua vida. A maior parte deles já tinha ganho uma molinha no coração, um que outro tinha feito cirurgia cardíaca. Durante 3 meses, metade dos participantes foi convidada a assistir 2 programas de comédia diferentes, de 1 hora de duração por semana. A outra parte assistiu a 2 documentários com assuntos mais sérios, sobre temas como política ou meio ambiente. O resultado obtido foi surpreendente. Que a terapia do riso, a risoterapia, que dar uma risada genuína, ou seja, uma daquelas gargalhadas agudas, né? Elas aumentam a capacidade desses pacientes em ganho funcional. O grupo que foi elegível para risoterapia aumentou em 10% em 3 meses após 24 sessões a sua capacidade para exercício. Além da melhoria das condições de saúde, equivalente a 3 meses de reabilitação cardíaca com exercícios, os pacientes que participaram da pesquisa tiveram outros benefícios. A gente mostrou também que os vasos, eles têm, a parte de dentro dos vasos chama endotélio, e que uma função independente desse endotélio melhorava nessas pessoas que eram submetidas à risoterapia, mostrando que, de alguma forma, o vaso também pode ter algum benefício com a risoterapia. Por fim, nós coletamos marcadores de inflamação, e a gente sabe que a inflamação está muito ligada a placa de gordura nas artérias do corpo da gente. E que pelo menos um marcador inflamatório, que tem um nome esquisito, chamado VCAM, modificava naqueles indivíduos que tinham sido submetidos à risoterapia. Segundo o cardiologista, apesar dos resultados positivos, ainda são necessários mais estudos sobre o tema. Mas uma coisa é certa, é preciso rir mais para viver mais e melhor. Existem alguns dados em quem tem coração fraco, diabetes. Existem dados em quem sofre do pulmão, que tem bronquite ou efizema. Então, a risoterapia parece ter impacto em um diferente espectro de doenças. Uma gargalhada genuína parece consumir
em torno de 10 a 20 quilocalorias. Ou seja, rir talvez possa ajudar a emagrecer. Claro que parece uma piada, mas dá vontade de rir, né? O Brasil bateu recorde de doações de órgãos no primeiro semestre de 2023. Entre janeiro e junho, o país registrou uma média de 19 doadores por milhão de habitantes. Por outro lado, de acordo com a Associação Brasileira de Doação de Órgãos, o número de famílias que se recusa a doar segue em patamar mais alto do que antes da pandemia. Isso significa um aumento em comparação ao período da pandemia de Covid, quando a taxa de transplantes recuou. De 2020 a 2022, ela virou de 15,8 a 16,4 doadores por milhão de habitantes, na comparação do mesmo período do ano anterior. Agora, a expectativa da associação é que esse valor chegue a 20 até o fim do ano de 2023. Também houve aumento da doação de alguns órgãos específicos. No caso do coração, por exemplo, a taxa passou de 1,7 transplante por milhão de habitantes em 2022 para 2,0 neste ano, enquanto o de fígado foi de 10 para 10,9 no mesmo período. Já o pulmão teve recuo de 0,5 para 0,3. Apesar do recorde, a proporção de famílias que recusam a doação de órgãos segue no mesmo patamar do ano passado, mais alto do que o registrado no período anterior à crise sanitária. Pela legislação brasileira, a doação só acontece se o paciente tiver o diagnóstico de morte cerebral e a família autorizar o procedimento. Em todo o país, foram 6.793 casos possíveis de doação durante o primeiro semestre, mas só 3.472 foram de fato realizados. Em 1.684 oportunidades, a doação não ocorreu porque a família não autorizou o procedimento. Entre janeiro e junho do ano passado, tinham sido 1.608 recusas. Em 2021, tinham sido 1.113, enquanto em 2019, antes da pandemia, eram 1.302 recusas. Outros motivos para que a doação não acontecesse incluem contraindicação médica, 17% dos casos, parada cardíaca, 7% e morte encefálica não confirmada, 7%, entre outros. Ao todo, foram realizados 4.247 transplantes de órgão de janeiro a junho. O rim lidera a lista com 2.847 dos transplantes, sendo que em 382 dos casos, o doador era um paciente vivo. Em segundo lugar está o fígado, com 1.103 transplantes, sendo 85 de pacientes vivos. É possível doar em vida até 70% do órgão. A lista segue com 208 corações, 56 pâncreas, 32 pulmões e um multivisceral. Também foram realizados 7.868 transplantes de córnea e 2.067 de medula óssea. Os estados que lideram as doações foram Paraná, com 42,5 doações por milhão de habitantes, Santa Catarina, 41,5 e Rondônia, 30,4. A maior fatia de doadores é de homens de 50 a 64 anos que foram vítimas de AVC, o acidente vascular cerebral. Segundo o levantamento da associação, 13% das doações ocorrem com pacientes acima dos 65 anos e mais de 40% são do tipo sanguíneo O. Cerca de 34 mil pessoas dormem nas ruas de São Paulo. Desde a pandemia, a população sem teto aumentou mais de 31% e o número de famílias que dormem na rua aumentou 111% no mesmo período, segundo a Prefeitura. Para ajudar parte dessa comunidade que não para de crescer, foi apresentada uma nova solução temporária. É a microcasa. Um dos pontos mais famosos da capital paulista, o Minhocão deu abrigo a um número crescente de pessoas em situação de rua, muitas vezes expulsas de casa pelo aumento do aluguel, que agora passam a viver abaixo da via elevada. Nesta época do ano, principalmente, muitos outros têm de se contentar com cobertores que lhes são entregues pela prefeitura. Para que essas pessoas tenham o mínimo para viver, a prefeitura
prefeitura deu início ao projeto que já abriga hoje cerca de 20 famílias. A primeira vila de microcasas foi construída próxima às margens do rio Tietê, no bairro do Canindé, na zona norte da capital paulista. São como containers onde cada família divide um espaço de 18 metros quadrados. Para dar um ar comunitário ao local, há uma praça com um parquinho para crianças brincarem. Segundo a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social da Prefeitura de São Paulo, responsável pelo projeto, é uma forma de cuidar das pessoas a partir do conhecido conceito internacional Housing First, moradia primeiro, em tradução livre, oferecendo habitação como primeiro passo para ajudá-las a se reerguerem. O objetivo é construir 1.000 casas desse tipo em toda a cidade até o final do ano, abrigando 4.000 pessoas. Com os crescentes números de roubos em condomínios de alto padrão, a solução encontrada para se proteger dos criminosos foi o uso da inteligência artificial para analisar as câmeras de monitoramento e identificar potenciais riscos à segurança, como aglomerações de pessoas e movimentações em locais proibidos. As imagens de vídeo são vistas pela inteligência artificial, que faz comparações com o que ela aprendeu como normal por meio das configurações. Com isso, ela identifica situações suspeitas ou fora do padrão. Esse tipo de vigilância é possível graças à capacidade de aprendizagem contínua dos programas. Hoje, eles auxiliam principalmente nos controles de acesso e segurança. Uma câmera da rampa de acesso de veículos pode disparar o alarme se identificar um pedestre no local, o que pode ser uma tentativa de invasão. Da mesma forma, o sistema pode ser ensinado a alertar as equipes de segurança em caso de aglomerações, o que pode ser um arrastão. Sempre é necessária a análise do agente de segurança. As vantagens são a agilidade na identificação do risco, a redução da possibilidade de falha humana e o rápido acionamento das equipes de segurança. A inteligência artificial complementa o trabalho dos agentes de segurança e porteiros, captando detalhes que fogem ao olho humano, como uma pessoa armada num grupo. A expansão da inteligência artificial nos conjuntos residenciais já é uma realidade por causa dos investimentos dos condomínios em segurança, prioridade em todas as regiões. A preocupação de zeladores, síndicos e líderes comunitários é evitar o que aconteceu em um condomínio do Jardim Paulistano, na zona sul de São Paulo. Pelo menos 17 homens invadiram o conjunto habitacional. Os moradores de 2 casas chegaram a ser amarrados e presos na sala do zelador. Os ladrões teriam levado 3 milhões de reais em joias. De acordo com a polícia, eles estavam bem armados, inclusive com fuzis. Vizinhos relatam que os ladrões entraram em um imóvel vizinho, que será demolido e que possui uma parte mais baixa do muro e não tem cerca elétrica, e conseguiu invadir o condomínio onde ocorreu o crime. E olha só, um estudo da Universidade do Rio de Janeiro analisou milhares de produtos ultraprocessados vendidos em supermercados e constatou que praticamente todos têm excesso de sódio, gordura, açúcar ou outros aditivos, ou seja, têm ingredientes que fazem mal à saúde. Aquele iogurte natural, o pão com vários grãos e até a sopinha light. O que parece fazer bem pode esconder muitos ingredientes nocivos. E não são apenas alguns dos ultraprocessados vendidos no supermercado, não, mas quase todos. Um estudo analisou 10 mil desses produtos, inclusive aqueles com rótulos que chamam a atenção de quem preza por uma vida mais saudável. E em cerca de 99% deles foram encontrados altos índices de sódio, açúcares, gorduras e outros aditivos, considerados vilões à saúde. O estudo desenvolvido pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em parceria com o Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da Universidade de São Paulo, com colaboração de outras instituições, foi publicado no periódico Scientific Reports. Segundo o Nupens, na chamada classificação nova, os itens analisados não são propriamente alimentos, mas sim formulações de substâncias
obtidas por meio do fracionamento dos alimentos naturais. Nós classificamos quando a gente fala de alimentos ultraprocessados, né? Então, esse nome a gente já fala, nossa, passou por muito processo dentro da indústria. E devido a esse fato, acaba perdendo muitos nutrientes. Então, quando a gente vê, a gente até pode chamar de alimento de caloria vazia. Por quê? É um alimento que você sim vai consumir, você vai obter energia, que são aquelas calorias, mas e nutrientes? Será que ele oferece? A nutricionista clínica Vanessa de Santos alerta sobre os males causados pelos ultraprocessados. Se a gente come em excesso esses alimentos, eles vão trazer o maior risco de termos doenças crônicas não transmissíveis. Então, só para a gente ter ideia, as doenças cardiovasculares ainda são a principal causa de morte. Então, pode aumentar o risco dessas doenças, assim como diabetes, hipertensão. E vale lembrar que antes a gente pensava assim, essas doenças são das pessoas mais idosas, né? E hoje não. As pessoas jovens, elas apresentam em grande prevalência essas doenças justamente devido aos hábitos alimentares. E se tem excesso de ingredientes nocivos em produtos que parecem saudáveis? Imagine então naqueles que são vilões conhecidos do público há muito tempo, como salgadinhos e refrigerantes, por exemplo. Segundo a pesquisa, existem evidências da relação entre os corantes de alguns produtos com o desenvolvimento de vários tipos de câncer e problemas neurológicos. Como, por exemplo, TDAH, doenças neurológicas como Parkinson, Alzheimer. Então, a gente tem que tomar cuidado com o consumo excessivo desses alimentos. A especialista destaca a importância de ler os rótulos para identificar os alimentos menos processados. O primeiro ingrediente da lista sempre é o que contém maior quantidade neste alimento. Então, observe para ver se é um alimento de boa qualidade. Além disso, observe a quantidade de sódio, açúcar e de conservantes. Prefira sempre os que têm menor quantidade desses ingredientes. É claro que a indicação é dar preferência aos alimentos in natura. Mas a nutricionista diz que se a pessoa souber escolher os minimamente processados, a saúde já agradece. Já que não conseguimos fugir, lembre-se sempre, o equilíbrio é a melhor solução. Nos Estados Unidos, bilionários do Vale do Silício, que estavam por trás de uma compra secreta de 800 milhões de dólares em terras no norte da Califórnia, finalmente divulgaram alguns detalhes sobre seus planos para uma nova cidade ecológica. Mas eles ainda precisam conquistar os eleitores e líderes locais. O site descreve o projeto como uma oportunidade para uma nova comunidade, empregos locais bem remunerados, fazendas de energia solar e espaço aberto em Solano, um condado rural entre São Francisco e Sacramento, que hoje abriga 450 mil pessoas. Jean Sramek, idealizador do projeto, começou também a se reunir com políticos-chave que representam a região, com o apoio de um grande grupo artístico do Vale do Silício. Inclusive, eles tentaram, sem sucesso, descobrir quem estava por trás da misteriosa associação que comprava grandes extensões de terra e se tornou a maior detentora do condado. O New York Times foi o primeiro jornal a reportar sobre os investidores e os planos do grupo. A California Forever, empresa-mãe da associação misteriosa, comprou mais de 202 quilômetros quadrados de terras agrícolas no condado de Solano desde 2018, principalmente na parte sudeste, com parcelas que se estendem de Fairfield a Rio Vista. Segundo o site, Sramek se apaixonou pela área durante viagens de pesca e ele e sua esposa recentemente compraram uma casa no condado para sua família. O projeto realizou uma pesquisa com os residentes no mês passado para avaliar o apoio a uma nova cidade com dezenas de milhares de novas casas, uma fazenda de energia solar e novos parques financiados inteiramente pelo setor privado. Mas para construir algo semelhante a uma cidade em terras agrícolas, o grupo precisa primeiro
convencer os eleitores do Condado de Solano a aprovar uma iniciativa nas urnas para emitir usos urbanos naquelas terras, uma proteção que está em vigor desde 1984. Autoridades locais e federais ainda têm dúvidas sobre as intenções do grupo. 2 congressistas da região que buscaram por anos descobrir se adversários estrangeiros ou investidores estavam por trás da compra de terras ao redor de uma base da Força Aérea dos Estados Unidos, vital para a segurança nacional e a economia local, estão furiosos porque a associação manteve sua identidade oculta por tanto tempo. O site afirma que 97% de seu financiamento vem de investidores americanos e o restante é do Reino Unido e da Irlanda. O FBI diz que todos têm trabalhado para descobrir quem são essas pessoas. A Califórnia está em grande necessidade de mais habitação, especialmente casas acessíveis para professores, bombeiros, trabalhadores de serviços e hospitalidade. No entanto, cidades e condados não conseguem determinar onde construir, já que moradores de bairros estabelecidos são contra novas residências, alegando que congestionariam suas estradas e arruinariam seu estilo de vida tranquilo. Um adolescente indiano prodígio do xadrez foi recebido com festa em casa após enfrentar o número 1 do mundo na final da Copa do Mundo de xadrez. Popularmente conhecido como Preg, o jovem de 18 anos é o jogador mais jovem a chegar a uma final da mais importante competição de xadrez, realizada na semana passada na capital do Azerbaijão pela Federação Internacional da Modalidade. Preg ficou com a prata depois de perder para Carlsen em um tie-break emocionante. A estrela recebeu elogios da lenda do xadrez Garry Kasparov, que disse que Preg era muito tenaz em posições difíceis. Em sua cidade natal, Chennai, no sul da Índia, o clima é de festa. Ao sair do aeroporto, admiradores entregaram buquês de flores e doces. Tal comemoração é geralmente reservada no país para estrelas do cricket, que desfrutam do status de celebridade. Filho de um bancário e de uma dona de casa, o jovem pratica o esporte desde os 4 anos. Em 2018, com apenas 12 anos, 10 meses e 13 dias, Preg se tornou o segundo maior mestre de xadrez do mundo. Quem mora na cidade do Rio de Janeiro poderá circular com bicicletas elétricas nas ciclovias. O prefeito Eduardo Paes vetou um projeto dos vereadores que dizia exatamente o contrário. Elas caíram nas graças do povo. As bicicletas elétricas, que contribuem com a mobilidade urbana e têm limite de velocidade de 32 km, marcaram só no ano de 2022 quase 25 mil novas unidades no Brasil. Mas onde elas devem circular? Na rua, na calçada ou nas ciclovias? No Rio de Janeiro, um projeto de 2021 já previa multa de R$1.000 a quem usasse veículo motorizado sobre as ciclovias. E agora ele foi retomado. O projeto de lei foi aprovado pela Câmara dos Vereadores do Rio, com 33 votos a favor e 1 contra, e proibia todos os cicloelétricos de serem utilizados nas ciclovias da capital fluminense, inclusive as bikes elétricas. O Poder Legislativo apontou os riscos que ciclistas sofreriam ao ter que dividir as faixas das vias com carros, ônibus e outros veículos. E hoje ela chegou às mãos do prefeito do Rio, Eduardo Paes. Chegou aqui pra gente a lei que a Câmara aprovou, proibindo bicicletas elétricas nas ciclovias da cidade. Eu estou vetando, a pedido aqui do nosso prefeito, discussões com a nossa secretária de transporte, visão da nossa cidade. Esta decisão divide opiniões entre os frequentadores da área. Como adepto, a scooter elétrica, eu achei muito bom, É um meio de transporte que facilita muito o nosso dia a dia. Andando normalmente, respeitando as regras, dá para seguir tranquilo. Eu acho muito perigoso. E eles passam até na calçada. Mesmo com a proibição de grande parte dos vereadores do Rio, Paes reforça que as regras definidas pelo Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, devem ser seguidas. Seguir a resolução do CONTRAN, que é o Conselho Nacional, que decidiu o seguinte: bicicleta elétrica pode ciclovia. O que não pode são aqueles veículos maiores,
tem emplacamento e tal, aquelas parece quase uma motoca. Isso não pode. Não são apenas as bikes elétricas que circulam na cidade. Existem outros veículos como ciclomotor e cada um tem suas regras de uso. A bicicleta elétrica, pelo CONTRAN, nova resolução, ela é diferente do ciclomotor. Existem parâmetros que vão ser seguidos e a gente da subprefeitura vai continuar fazendo a nossa campanha de conscientização na orla, nas praias. Então, com esse veto aqui, a gente continua permitindo bicicletas elétricas nas nossas ciclovias. Com o veto, o município seguirá a regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito, que autoriza a utilização das bikes elétricas nas ciclovias. Uma fazenda do estado de Mato Grosso foi modificada nos últimos meses para dar lugar a um tipo de criação especial. O dono da propriedade decidiu criar abelhas. Segundo ele, o objetivo é que elas contribuam para a melhoria da produtividade no campo. A técnica, embora conhecida há décadas, está sendo difundida cada vez mais em Canarana, cidade do estado de Mato Grosso, num projeto que envolve produtores rurais, uma fundação e a prefeitura, e que, além de gerar até 30% de ganhos no entorno das caixas, tem como objetivo também proporcionar renda a assentados. O fazendeiro Sérgio Pascoalotti, da Seriema, tem 520 hectares em produção e usou uma pequena área para testar a polinização assistida neste ano. Apicultores do país têm sofrido perdas de milhões de abelhas devido ao uso irregular de fipronil, agrotóxico que não deve ser lançado por aviões agrícolas. Foram ao menos 80 milhões de abelhas mortas na Bahia e 100 milhões em Mato Grosso, na região de Sorriso. Iniciado no primeiro semestre, o projeto Semeia distribuiu até aqui 200 caixas de abelhas, das quais 160 foram entregues pela Fundação Bung e 40 pelo governo estadual, segundo o secretário de Agricultura e Meio Ambiente de Canarana, Cleiton Dias de Souza. Canarana é considerada a capital nacional do gergelim, que proporciona um mel considerado muito bonito pelos pequenos agricultores. O litro é comercializado por valores entre R$ 80 e R$ 100. Cada assento tem uma área de 12 hectares, 4 deles de reserva legal. A cidade mato-grossense tem área de cerca de 75 mil hectares, o equivalente a 105 mil campos de futebol de cultivo do gergelim, 30% mais que na safra anterior. A intenção do Semeia, segundo Cláudia Calais, diretora executiva da Fundação, é que os assentados obtenham renda para contribuir para o que efetivamente fiquem em seu território e que o desenvolvimento seja saudável. E olha só, a internet tem um aniversariante importante neste mês de setembro. O Google completou 25 anos. A empresa começou com um empreendimento modesto e atualmente é considerada uma das gigantes da tecnologia. É quase impossível encontrar alguém que utiliza a internet e nunca tenha feito uma busca no Google. O Google começou com um mecanismo de busca simples, mas sua abordagem inovadora para organizar e integrar informações online o destacou desde o início. A página inicial do buscador era limpa e minimalista, um constante marcante com os mecanismos de busca da época, que frequentemente eram sobrecarregados com anúncios e informações desnecessárias. Com o tempo, o Google não se contentou apenas com a pesquisa na web. A empresa expandiu seu portfólio para incluir serviços como o Gmail, o Google Maps, o YouTube e o sistema operacional Android. Cada um desses produtos se tornou um líder em seu mercado, transformando a maneira como as pessoas se comunicam e se orientam e consomem conteúdo digital. O Google também desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento da publicidade online. Seu programa de publicidade, o Google AdWords, oferece uma plataforma acessível e eficaz para anunciantes direcionarem seus produtos e serviços aos consumidores. Isso não apenas impulsionou o sucesso financeiro do buscador, mas também mudou o cenário da publicidade global. Em um quarto de século, o Google se tornou tão incorporado ao modo de vida contemporânea que é difícil imaginar o mundo sem ele.
Para os que nasceram depois que o buscador já estava consolidado, é difícil imaginar como era a internet antes. A Big Tech foi fundada em 4 de setembro de 1998 por Larry Page e Sergey Brin, 2 estudantes da Universidade de Stanford que na época trabalhavam para tornar sua ferramenta de pesquisa e indexação da web em algo lucrativo. Após 6 meses no espaço, a cápsula com 4 tripulantes da SpaceX pousou no mar da Flórida, nos Estados Unidos. O retorno havia sido adiado por causa do mau tempo. De volta à Terra. Chegou ao fim nesta segunda-feira a missão espacial do primeiro astronauta dos Emirados Árabes Unidos a passar 6 meses na Estação Espacial Internacional. Sultan Al Nayed, o 4º astronauta de um país árabe da história, partiu em março rumo à ISS em uma cápsula Dragon, lançada a partir do Centro Espacial Kennedy, no Cabo Canaveral, em um foguete Falcon 9, da SpaceX. O módulo pousou no mar perto da Flórida, onde foi resgatado por uma equipe de especialistas, como mostram imagens divulgadas pela NASA. Além do saudita, faziam parte da missão o russo Andrei Fedyaev e os americanos Stephen Bowen e Warren Hoburg. Na Estação Espacial Internacional, Al Nayed pôde conviver por alguns dias com 2 compatriotas, Hayana Barnawi, primeira mulher astronauta saudita, e Ali Al-Karni, que ficaram 10 dias a bordo da ISS como parte de uma missão privada organizada pela empresa Axiom Space. Praticar exercícios físicos e criar hábitos saudáveis são desafios para muitas pessoas, principalmente para aqueles que vivem em grandes cidades e têm uma rotina dinâmica. O grande segredo para essas pessoas é conseguir transformar obrigações básicas do dia a dia em atividades físicas. Trabalhar, estudar, cuidar da casa. As obrigações do dia a dia não permitem que muitas pessoas consigam achar um tempo para fazer academia, caminhar no parque e criar hábitos mais saudáveis. Mas o que muita gente não sabe é que pequenos hábitos diferentes são capazes de mudar a nossa vida a longo prazo. Por exemplo, andar de escada, ao invés de escada rolante e elevador, em estações de metrô e shopping. Ao subir e descer escadas, o nosso corpo entra em movimento e as pernas são fortalecidas e a respiração melhora. Isso, ao longo prazo, pode trazer benefícios inestimados para a saúde. Outro hábito simples e prático é andar de bicicleta, principalmente para evitar trânsito e transporte público cheio. As bicicletas podem servir para ir até o mercado, padaria, escola e até mesmo para o trabalho. Claro, dependendo da distância. Um obstáculo para muitas pessoas também são as obrigações de casa, como passar, cozinhar, limpar e lavar. Nessa questão é muito mais difícil realizar exercícios enquanto cozinha, por exemplo, pois a prática demanda uma atenção especial. Mas nada impede de que a pessoa monte uma rotina em casa, que permita ela realizar todas as tarefas em períodos intercalados e com disciplina, e ainda sobre tempo para realizar exercícios. Outra prática importante é brincar com os filhos. Jogar bola, brincar de pique-esconde, correr. Além de estar agradando a criança, o pai ou a mãe também estará criando hábitos mais saudáveis e praticando exercícios, que é o mais importante. Em um final de semana de sol, por exemplo, levar a criança para brincar no parque é uma boa opção. Além da parte saudável, a infância é responsável por criar lembranças eternas na mente de pais e filhos. As áreas de patrimônio mundial da Unesco são a última linha de defesa de algumas das espécies mais ameaçadas do mundo. E caso sejam extintas, vamos perder uma grande parte da compreensão da história da biodiversidade em nosso planeta. Por isso, a ONU fez um apelo para que os países deem mais atenção e tomem todos os cuidados necessários com esses locais. Os 1.157 sítios naturais e culturais inscritos no Patrimônio Mundial da Unesco representam menos de 1% da superfície terrestre. Mesmo assim, estes locais detêm mais de 20% das espécies mapeadas no mundo. É o que afirma um estudo da Unesco sob o título Patrimônio Mundial, uma contribuição única para a conservação da biodiversidade. A partir daí, a agência da ONU faz um apelo de proteção a estes locais aos 195 países signatários.
Para as Nações Unidas, as áreas inscritas na lista de patrimônio mundial constituem a última proteção das espécies ameaçadas no mundo. A ONU dá como exemplo os últimos pandas ou rinocerontes na natureza, 2 espécies que estão em sítios de patrimônio mundial. O estudo da Unesco afirma que 1.157 sítios abrigam mais de 75 mil espécies de plantas e mais de 30 mil espécies de mamíferos, pássaros, peixes, répteis e anfíbios. Estes locais protegem mais de 20 mil espécies ameaçadas no mundo. O problema é que o estado de preservação de 1/3 dos sítios naturais está ameaçado pela mudança climática, o que significa que é urgente realizar ações de adaptação e prevenção. Já começaram as ações da campanha Setembro Amarelo de combate ao suicídio pelo país. No Rio de Janeiro, a Fundação Graça de Comunicação realizou um evento para os moradores da Cidade de Deus. E nas ruas de Salvador, o projeto foi promovido pela Fundação Graça da Bahia. Coletes e balões amarelos para fazer referência à campanha de conscientização sobre o suicídio na Bahia, nas ruas de Salvador. O grupo de voluntários encenou e cantou palavras de amor e valorização da vida. Jesus morreu para que você tivesse vida. A ação promovida pela Fungrab, a Fundação Graça da Bahia, levou mensagens de esperança a quem mais precisa. Você é o espelho. Conhecer o seu. Você é precioso. Além disso, uma palestra sobre prevenção do suicídio também foi realizada. É um trabalho social lindo. Imagine, nós temos aqui bem mais de 100 pessoas. Olha lá, você não está sozinho, sozinha. Pode ver ali outra dando um abraço ali, abraçando as pessoas. Vejam bem, em todas as partes dessa localidade, nós temos equipes aqui trabalhando nesse intuito, nesse propósito. Abençoar, ajudar. Olha bem, minha esposa, inclusive, está ali agora abordando uma senhora, falando do amor de Deus para uma senhora. Tem sido de grande valia esse trabalho aqui da Fungrab, aqui no estado da Bahia. Já o estado do Rio de Janeiro é atendido pela Fungraco, a Fundação Graça de Comunicação. Lá, o palco da ação desse fim de semana foi a Cidade de Deus, que também recebeu uma palestra sobre a campanha. A gente sabe que a questão da depressão é algo que tem envolvido muitas pessoas, tem atingido muitas pessoas, e muitas pessoas acabam sofrendo de uma forma silenciosa. Então eu creio que tanto para aquela pessoa que está sofrendo, né, com algo semelhante, ou alguém que tem alguém sofrendo, isso é uma maneira dela poder, de alguma forma, auxiliar essa pessoa e aquela também poder buscar um auxílio, que é isso que nós esperamos aqui hoje. Os moradores da comunidade ainda contaram com uma série de serviços oferecidos pela Graça em Ação, parceira do projeto. Teve atendimento médico com verificação dos sinais vitais, eletrocardiograma com pré-laudo, tipagem sanguínea, fisioterapia, eletroterapia, avaliação com nutricionista, atendimento psicológico, auxílio em serviço social e orientação jurídica. Eu acredito que hoje aqui a gente vai ter um número excessivo de pessoas que vão sair daqui bem felizes, né, com aquilo que elas irão conseguir. Tanto no Rio quanto em Salvador, as fundações idealizadoras dos projetos da campanha Setembro Amarelo têm parceria com a Igreja Internacional da Graça de Deus e colocam a fé como principal meio de valorização da vida, o caminho para a redução dos números do suicídio. Anualmente, mais de 700 mil pessoas tiram a própria vida no mundo, segundo dados da Organização Mundial da Saúde. Uma estatística que poderia ter sido engrossada pela Rosimar alguns anos atrás. Veio a primeira tentativa de suicídio, onde eu tentei dar um tiro, na cabeça. Djavan não tentou, mas chegou bem perto da morte. Até pensar em tirar minha vida, eu pensei. Ambos foram consumidos pela depressão no passado. Pensaram que para eles não havia saída, mas tudo mudou. Comecei a frequentar os cultos, cheguei na igreja e ouvi palavras maravilhosas e depois eu fui pro show da fé. Fui tentando entender o que Deus tinha para mim e Deus foi trabalhando. Eu via que o pastor Jaime também, ele teve essa questão de ataque de pânico. Ele dizia, toda vez quando o mal vier, você diga, não temas que eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus. E aí eu usei aquelas palavras
peguei para mim e fui me firmando. Foi o mesmo caminho trilhado por Rosimar. Hoje uma mulher realizada, feliz, movida pelo Espírito Santo. Jesus me resgatou, Ele tirou da lamaçal de lamas. Deus me deu essa palavra e me trouxe para o reino do Filho da Luz, né? Jesus hoje é tudo para mim. E novas histórias como essas já começam a ser escritas por meio das ações de combate ao suicídio realizadas nesse fim de semana. E a campanha continua. A FIC, Fundação Internacional de Comunicação, realizará ações de conscientização em São Paulo, no dia 16 de setembro. E no dia 18, uma palestra de prevenção ao suicídio será realizada em Vitória pela FUESA, a Fundação Espírito Santense de Comunicação. E o Fatos em Foco fica por aqui. Se quiser rever as reportagens desta edição, acompanhe as nossas redes sociais. Obrigada pela sua companhia e um excelente fim de semana para você. Tchau!